Fala galera, tudo bem? Meu nome é Luiz Felipe, eu sou fisioterapeuta intensivista e estou aqui para a gente discutir um pouco mais sobre a nossa rotina na UTI, tudo bem? Então nosso tema de hoje é a PaO2, a pressão parcial de oxigênio, tudo bem? Tá certo isso, produção? É só PaO2? Não vamos falar do bicarbonato, do PCO2, do pH? É só PaO2 mesmo. Bom, por que só a PaO2? A PaO2, apesar dela ser um fator de oxigenação, a gente não ter a mecânica, é importante a gente saber como que está a oxigenação do nosso paciente. O nosso paciente consome oxigênio, tá? Então ela é sim um marcador importante de como está o nosso pulmão. E com ela a gente consegue entender alguns parâmetros que a gente vai chegar nele, tá? A gente vai conseguir falar bem dele. Bom, primeiramente, para a gente entender a PaO2, a gente tem que ter um conhecimento em relação à nossa barreira alvéolo capilar, né? E o que rege a difusão? A difusão ela é regida pela lei de Fick, tá? A lei de Fick, ela afirma que a quantidade de gás que se move através da membrana, ela é proporcional à área dessa lâmina e a espessura dela, tudo bem? Então, quanto maior a área de contato, quanto maior essa superfície de contato a gente tiver disponível, maior vai ser a troca. E quanto mais fina for essa lâmina, tá? Essa lâmina, quanto mais fina ela for, melhor vai ser a troca, tudo bem? E nada melhor do que o nosso pulmão, né? E isso é uma das justificativas. Nosso pulmão ser milhares e milhares de sacos alveolares, tá? A gente aumenta a zona de contato, a parte que realmente está em contato lá, o nosso volume de ar com os capilares, com o alvéolo, né? Para fazer essa difusão para o capilar, tudo bem? Essa figura é uma coisa assim, a gente dá um pause no vídeo, dá um zoom nela, olha bem ela, tá? A interpretação dela nos ajuda muito. O que a gente consegue ver nessa figura? Isso é um capilar sanguíneo pulmonar, tudo bem? Se a gente está vendo ali um capilar sanguíneo pulmonar, toda essa região ao redor, que a gente está vendo branco, seria o alvéolo, tudo bem? Então a gente vai ter nessa região do alvéolo o alveolar, aí a gente tem o espaço intersticial e aí a gente tem o capilar, tudo bem? Essa é a lâmina que a gente tanto fala da lei de Fick, tudo bem? Ela é muito fina, A gente está vendo esse capilar, na imagem ele é um corte macroscópico, ele parece calibroso, mas a gente sabe que ele é muito fino. E mesmo assim, mesmo vendo esse capilar calibroso, a gente percebe o quanto essa lâmina de tecido é fina, tudo bem? Qual que é a espessura dela? Vamos jogar. Ela possui 0,3 micrômetros, mas o que é um micrômetro? Se a gente pegar 1 metro e dividir ele em 1000, a gente vai ter 1 micrômetro, tudo bem? A lâmina, ela tem 0,3, então a gente pegou a milionésima parte do metro, dividiu em 10 e pegou 3 partes. Ela é muito fina, então ela sofre quando a gente tem um balanço hídrico mais positivo. Se o nosso paciente, o edema agudo, o aumento da pressão hidrostática, quando ainda não teve invasão desse líquido para o alvéolo propriamente dito, só no espaço intersticial, nosso paciente já vai sofrer, ele já vai estar congesto, isso já não vai estar legal para ele, tudo bem? Então a gente tem que ter em mente essa imagem, a gente não pode esquecer dela, tá? Barreira alvéolo capilar é extremamente fina. Bom, quando observamos a gasometria, devemos ter em mente que a PaO2 representa a parte, ela representa a região alvéolo capilar, tá? Ela vai representar essa barreira, tá? O espaço intersticial. Bom, e a saturação de oxigênio representa a oxigenação tecidual propriamente dita. Mais pra frente eu vou explicar exatamente o porquê que a PaO2 não oxigena nada, tá? Ela é um importante marcador para a gente entender se o nosso paciente está hipoxêmico ou não. A quantidade de ar que está indo para ele está suficiente ou não. A oxigenação tecidual é outra questão, a gente vai ter ela a partir da nossa
saturação da gasometria mesmo, saturação periférica de pulso, tá bom? A nossa PaO2 ela é um marcador importante da barreira alvéolo capilar. Bom, para a gente entender o porquê dos valores então que a gente tem, por que a gente tem um valor de 80 a 100, tá? A gente entendendo isso vai começar a entender um pouco do mecanismo da nossa PaO2. Se a gente levar em consideração o nível do mar, tudo que a gente pesquisa, às vezes a gente vê falando em relação ao nível do mar, tá? Mas a gente tem uma pressão barométrica diferente em diferentes regiões, tudo depende da altitude, né? A gente está numa região mais alta, a gente está numa região mais baixa, tá? Como ela é a pressão atmosférica, ela vai exercer influência dependendo da altitude que estamos, tá? A nível do mar, ela tem uma pressão de 760 milímetros de mercúrio. Na região que eu estou, ela tem em torno de 1050 milímetros de mercúrio, então são pressões diferentes, tá? Se a gente levar em consideração nível do mar e uma pressão barométrica de 760 milímetros de mercúrio, a gente vai ter uma pressão de oxigênio, porque a gente tem outros gases no ar, não é apenas o oxigênio, a gente vai ter uma pressão em torno de 159 milímetros de mercúrio, tá bom? Por que a nossa PaO2 não tem 159 milímetros de mercúrio? Porque a gente perde um pouco dessa pressão de oxigênio em vias condutoras, em alvéolos mal perfundidos, ou às vezes áreas que são mais ventiladas, mais perfundidas, são menos ventiladas e mais perfundidas. Tem essa perda de volume, então acaba que a gente acaba tendo em torno de 100 milímetros de pressão disponível para a gente fazer a troca. A gente consegue fazer a troca de todo esse conteúdo? Não. Então, por isso que a nossa PaO2 oscila um pouco, tá? A gente tem essa figura do West também para exemplificar, perfeita para exemplificar isso, tá? Se a gente levar em consideração as vias condutoras, o ápice percebe que tem uma pressão maior. A base tem uma pressão menor, mas ela é melhor perfundida, ela capta melhor esse oxigênio que está lá. O ápice, apesar de ter um PO2 maior, ele não é menos, a perfusão dele é menor, tá? Então ele vai ter uma captação menor. Isso fora o que ficou no espaço morto anatômico, que a gente sabe que espaço morto não faz troca, tá? A troca ela acontece nos bronquíolos terminais já e alguns alvéolos, tá? Então espaço morto não resolve pra gente, tá? Bom, a gente já entendeu que a difusão da PaO2 ela acontece por pressão, diferença de pressão, tá? A gente vai falar da lei de Henry, tá? A lei de Henry foi proposta em 1802 por William Henry a fim de esclarecer a solubilidade dos gases em líquido, tá? Lembra que a gente falou? PaO2 ela não oxigena, por quê? O que oxigena é o que está na hemoglobina. A PaO2 ela está dissolvida no plasma, tá? Ela é carregada pela parte aquosa do sangue. Ela que vai carregar o oxigênio para a gente. Bom, parte chata. Essa é a parte um pouquinho mais chata. É a parte que você está 0,3 micrômetros de largar tudo e mudar de profissão, mas não precisa, que não é tão complicado assim, tá? Não precisa dar um nó na cabeça, desligar o vídeo e desistir disso. A quantidade dissolvida é proporcional à pressão parcial. Para cada milímetro de PO2, a gente vai ter 0,003 milímetros de O2 por decilitro. Complicou. Vamos jogar num valor maior. Se a gente tiver um PO2 de 100 milímetros de mercúrio, a gente vai ter 0,3 ml por decilitro, ou 3 ml por litro, tá? Se a gente aumentar a quantidade do decilitro para litro, seria em torno de 3 ml por litro, tá? Um casinho descrito por West ainda, que exemplifica muito perfeito por que a PaO2 não conseguiria oxigenar. Bom, suponhamos que o débito cardíaco durante o exercício seja de 30 ml por minuto. Uma vez que o sangue arterial contém 0,3 ml de O2 por decilitro de sangue, isto é, 3 ml de O2 por litro de sangue, sob a forma de O2 dissolvido. A quantidade total que chegará aos tecidos será de apenas 30 vezes 3, se a gente vai ter
30 litros por minuto circulante, 90 ml por minuto de O2 disponível para os nossos tecidos, tá? É muito, é pouco? Bom, no entanto, as necessidades teciduais podem ser tão elevadas quanto 3.000 ml de O2 por minuto. A gente pode precisar de até 3 litros de oxigênio dissolvido no plasma por minuto para conseguir essa demanda, para conseguir saciar essa demanda, tá? Fica clara a necessidade de que outro método de transporte, da necessidade de outro método de transporte, tá? Se a gente tiver durante o exercício necessidade de 30 litros oxigenados, não vai ser suficiente. É muito pouco, é uma quantidade muito baixa, tá? Então, por que ela representa, por que ela é um marcador importante? Se o seu paciente, por exemplo, está com balanço hídrico positivo, não é muito, não é o suficiente para causar um desconforto, mas ele está um pouco positivo, você vai ver que ele vai ter uma PaO2 menor. Ele vai ter uma PaO2 inferior daquela esperada dos padrões de normalidade, de 80 a 100, tá? Porque se ele teve um balanço hídrico mais positivo, ele vai ter um espessamento da barreira alvéolo-capilar. Esse líquido vai extravasar para o espaço intersticial, tudo bem? Porque ele já entra na pressão oncótica plasmática. A pressão oncótica plasmática, ela é exercida pela albumina e pelas hemácias. Ela faz uma barreira física para impedir que o sangue extravase o capilar para o meio intersticial. Só que se você aumenta a pressão hidrostática, se você aumenta o volume de sangue, a quantidade de líquido no sangue, ele não vai conseguir segurar. Então vai ocorrer um certo extravasamento. Grande, pequeno, tudo vai depender do quanto seu balanço hídrico está positivo, tá? Então a gente já vai ter um espessamento aí. Não, meu paciente está com balanço hídrico ótimo, bonitinho, está um pouquinho positivo, nada assim que o coração não consiga compensar. O que pode estar causando então uma alteração na minha PaO2, uma redução da minha PaO2? Se ela é um marcador da barreira alvéolo-capilar, meu balanço hídrico está bom. Se você tem áreas colapsadas, áreas não ventiladas, você vai ter uma alteração. Você diminuiu pela lei de Fick a área de troca. Se você teria dois hemitórax, o pulmão completamente disponível para fazer troca, a partir do momento que você colapsa algumas áreas, você já não tem toda essa área, você já teve uma redução dessa área de troca, dessa área de contato, tudo bem? Por mais que a sua barreira alvéolo-capilar está bonitinha, você diminuiu a sua área de contato. Seu paciente está secretivo, secreção faz uma barreira física, a gente sabe, se ela estiver ali naquele espaço entre o alvéolo, entre a barreira alvéolo-capilar ali, se ela tiver, ela não vai deixar transpor, ela não vai deixar, ela vai fazer uma barreira física. Esse paciente precisa de higiene brônquica, tá? Então são fatores que podem sim estar interferindo na sua barreira alvéolo-capilar. Você tem que investigar, tem que saber o que está acontecendo com ele. E o mais importante, vamos parar de tentar subir a nossa EFI para compensar. Não, meu paciente está com uma PaO2 de 70, eu vou aumentar a EFI para ele ficar com uma PaO2 melhor. Se seu paciente está saturando bem, se na gaso a saturação dele está 94, 93, tá ótimo, tá? Não se preocupa só com a PaO2, a oxigenação não parte da PaO2, a gente já entendeu isso até aqui, tá? PaO2 acima de 60, 65, é lógico, vamos interpretar cada caso, tá? Vamos ver o que a diretriz de ventilação mecânica fala. Mas se você está com uma PaO2 que está tendo suficiente para o seu paciente, se o seu paciente está com uma saturação na gasometria boa, a gente não precisa ficar intervindo nessa PaO2. Se você aumentar a FI, você só vai mascarar o que está acontecendo com esse paciente, tudo bem? Você só vai mascarar que a barreira alvéolo-capilar dele está ruim. Então não adianta, tá? Vamos trabalhar com os menores valores de oxigênio, pois o oxigênio é lesivo, não vai nos ajudar. Beleza? Bom, galera, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do que eu falei hoje, apesar de ser um tema simples, eu acredito que é uma base de conhecimento importante. A gente tem que ter em mente esses fatores para ajudar, auxiliar no nosso processo de melhorias de qualidade de atendimento do nosso dia a dia, tudo bem? Quem for curtindo, quem gostar da página, vai curtindo, se inscreve, vai acompanhando.
Deixa nos comentários temas que a gente possa estar fazendo nos próximos vídeos, que eu vou tentar desenvolver da melhor forma possível, explicar da melhor forma possível dentro da minha base de conhecimento. Tudo bem? Obrigado!